Paz do Senhor a todos. Trago hoje uma palavra em Eclesiastes, capítulo 3, a partir do verso 18, que diz assim: Disse eu no meu coração, quanto à condição dos filhos dos homens, que Deus os provaria para que assim o pudesse ver, que são em si mesmo como os animais. Porque o que sucede aos filhos dos homens, assim mesmo também sucede aos animais. E lhes sucede a mesma coisa. Como morre um, assim morre o outro. E todos têm o mesmo fôlego. E a vantagem dos homens sobre os animais não é nenhuma, porque todos são vaidades. Todos vão para o mesmo lugar. Todos foram feitos do pó, e todos voltarão para o pó. Quem sabe que o fôlego do homem vai para cima e que o fôlego dos animais vai para baixo? Assim que tenho visto que não há coisa melhor do que alegrar-se o homem nas suas obras, porque essa é a sua porção. Pois quem o fará voltar para ver o que será depois dele? Amém? Aqui está relatado, registrado, as palavras de Salomão. Eclesiastes, Salomão estava no seu auge, na sua sabedoria com Deus, e ele via todas as coisas que estava passando sobre os seus olhos, sobre o seu reinado. E Deus tinha dado a sabedoria para Salomão nas coisas mais simples. Ele agora era um rei poderoso, rico, ali na majestade terrena, onde outros reis, príncipes, vinham para ver a sua sabedoria, a sua glória. E ele era testado, ele era provado com outros reis, e era aprovado. Todos ficavam de boca aberta. E Deus deu essa simplicidade na sabedoria. E ele relata que o homem e os animais, qual a diferença deles para a vida? Aqui é o ponto de vista da vida e o fôlego de vida. São iguais. Os animais, a única diferença é que ele não é racional, mas o corpo, o fôlego de vida que ele tem em si é o mesmo que o homem também tem. E ninguém sabe para onde vai o fôlego de vida, se é para cima ou para baixo. Por quê? Foi Deus que criou. E quantos homens têm a soberba, o achismo, o seu eu, o seu ego de ser superior ao seu próximo? Não sabe ele que ele é igual um animal. Ele morrendo, não tem como ele fazer, não tem como ele fugir, não tem o que fazer com o seu corpo, a não ser enterrar numa terra, porque apodrece, entra no estágio de putreficação e precisa deitar na terra. O animal é a mesma coisa. Quando morre, precisa enterrar, começa a estragar a carne. E o próprio Deus disse que a carne humana é o pó da terra. Então, para a terra ele volta.
quão sabedoria é esta? E também mostrando, apontando para o homem, quão simples nós somos, quão frágil nós somos. E aqueles que têm esta sabedoria e este entendimento, se apegue a Deus, porque foi Ele que nos criou e Ele sabe o dia que nós vamos fechar os nossos olhos. Ele sabe que nós somos fracos, pó, cinza, barro, e somos dependentes. Aqueles que aceitam ser dependente de Deus, Deus o acata como filho. E qual é o pai que rejeita um filho? Mas aqueles que aceita ser chamado filho e aceita ser submetido pelo seu pai. E aqui Salomão continua dizendo que a única coisa que o homem tem sobre a terra são as suas obras, são seus feitos, são o que ele tem nas mãos, para ele se alegrar do seu trabalho, da sua casa, da sua família, da sua esposa, dos seus filhos e viver bem. Porque quando ele fechar os olhos, não tem como ele voltar para ver as suas obras. Não tem como ele voltar para ver os seus feitos. Não tem como ele voltar para ver a sua história que ele escreveu sobre a terra. Por isso, os nossos dias são contados até 80, 70, 80 anos. A Bíblia diz o que passar disso pela sua robustez, o que ele acha é só enfado e canseira. Os nossos dias já estão contados nas mãos de Deus. Basta nós reconhecermos que viemos para fazer aquilo que o Senhor nos predestinou para que viemos fazer e dar honra e dar glória a Deus, para que Deus nos dê força para caminhar. Porque já fomos projetados por um caminho igual e como Deus falou aos profetas. Antes de você vir, eu já te conhecia. E na ventre da tua mãe eu já te gerei, já te nomeei, para que vades e dê fruto. Então o Senhor já conhece os nossos dias. Deus sabe o nosso começo, o nosso meio e o nosso final. E aqueles que reconhecem e têm Deus como um Pai e acata suas obras para o fazer, a vida é mais leve, a vida flui melhor. E os passos dos homens são confirmados por Deus, porque os planos estão sendo concluídos. Quem somos nós para acrescentar 1 centímetro da nossa altura? Quem somos nós para acrescentar mais alguns anos de vida, se não for o Senhor? Como foi com o rei Ezequias, que acrescentou 15 anos, mas porque ele pediu ao Senhor. O Senhor conhece os nossos dias, o Senhor conhece a nossa história. Então que nós venhamos reconhecer que aos olhos do rei Salomão foi mostrado que nós somos meramente um fôlego de vida. E não passamos de e ser como animais. A única diferença é que somos animais racionais. E outros que são irracionais, é como a mesma coisa o fôlego que ele carrega. Tirando o fôlego, todos vão para o mesmo lugar, para a terra. Mas Deus, ele tem planos para quem quer ter planos com Deus. Para que o homem veja as suas obras e colha os frutos que ele mesmo plantou. Mas Deus dá semente aos homens para que planta fruto
de justiça, bons frutos, boas dádivas, para que a sua trajetória seja percorrida com Deus, para que os passos sejam confirmados por Deus e o nome de Deus venha a ser glorificado na vida destes homens, destas mulheres, deste povo, desta nação que acolheu o nome de Cristo, que acolheu o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que Deus venha nos ajudar a andar. A única coisa que temos que fazer na terra é andar. Andar de cabeça erguida, andar fazendo a vontade de Deus e acolhendo e fazendo aquilo que o Senhor colocou nas nossas mãos. Esta é a obra do homem, da mulher aqui na terra, fazer a vontade de Deus mediante os planos que Ele tem nas nossas mãos, sobre a obediência de pai e filho. E aqueles que obedecem e aqueles que levam este evangelho, levam o vitupério, levam esta mensagem, a vida é mais leve, mais clara. Não dá a ponto de ser massacrado. O Senhor então mostra a direção, abre os caminhos, abre os olhos, nos ajude, e Ele ajuda o homem a andar sobre a terra, mostrando a direção certa. Este é a sabedoria que Salomão teve, observando os homens. Esta é a sabedoria que Deus dá a quem pede. E o Senhor sempre diz, peça sabedoria, que Deus dá a quem pede, a quem busca. E que nós venhamos ter sabedoria, entendimento, e nas orações buscar a Deus para que Ele nos dê força para concluir aquilo que Ele colocou nas nossas mãos. Amém. Oremos ao Senhor. Senhor Deus, te agradecemos pela bondade, pela misericórdia, pelo Senhor mais um dia dar experiência e sabedoria às nossas vidas. Sem ti, ó Deus, nada somos, nada podemos fazer. Como a tua palavra diz, e Salomão também escreve aqui em Eclesiastes, que o nosso fôlego que carregamos e respiramos é o mesmo dos animais. Como um e o outro vai para o mesmo lugar, para a terra. E se o Senhor não tiver misericórdia de nós, o que seria de nós? Se estamos vivos sobre a terra é porque o Senhor ainda tem planos sobre as nossas vidas. E os planos que o Senhor tem sobre as nossas vidas também é o tempo para que o homem venha reconhecer. E eu reconheço que eu sou pó, eu sou cinza, eu sou barro e eu sou dependente do Senhor. E eu venho pedir perdão dos meus pecados, das minhas falhas, obras, pensamentos. Eu sou falho e eu peço que o Senhor perdoe as minhas falhas. Eu venho, Senhor, pedir pela minha família, pelos meus familiares, para que o Senhor venha ter misericórdia. A tua palavra diz que o Senhor visita até a 4ª geração, até a 10ª geração, com aqueles que têm planos, com aqueles que têm propósito com o Senhor. E os meus planos é andar contigo, é estar na tua presença, é fazer a tua vontade, com coração voluntário. E eu sei o que até aqui o Senhor tem dado livramento à minha vida, à minha casa, à minha família e aos meus familiares. Continua, Senhor, dando a vitória. Visita os de perto e os de longe, guardando com as tuas potentes mãos. Dá vitória, Senhor, a cada ministério que abre para falar da tua palavra, a cada obreiro, a cada pastor, a cada missionário, que leva, Senhor, esse trunfo, este evangelho da paz. Fortalece, guia, dá o livramento e a vitória. Supra as necessidades aonde eles estiverem, no Brasil ou no mundo,